Olá, meus queridos, tudo bem? Como vão vocês? Estamos iniciando uma série de milagres de Jesus, com um formato que a Bíblia nos diz. Eu gostaria muito que você acompanhasse essa série com a sua opinião, acompanhasse essa série falando do que você acha, ou até mesmo compartilhando com as pessoas que você identificou com essa série. Queridos, gostaria demais que você desde já se inscrevesse em nossos canais, para que possamos ver como a repercussão disso está acontecendo aí no mundo da internet. Então, desde já, queremos começar a falar sobre o primeiro milagre, que é o milagre de Jesus transformando a água em vinho. É um milagre que está registrado no livro de João, capítulo 2, e o verso é o primeiro, que tem o título de As bodas em Canaã, a água feita em vinho. Eu gostaria de deixar registrado que este milagre só tem no livro de João. O único dos discípulos que se interessou em falar sobre este milagre foi João. E eu posso dizer, na minha pesquisa, que foi uma exclusividade de João falar do milagre de Caná da Galileia no casamento. Gostaríamos de falar exclusivamente do cenário dali onde eles estavam, das coisas que estavam acontecendo. Por quê? Jesus, como uma pessoa comum, uma pessoa dali do bairro, foi convidado para o casamento, sim, entendeu? Mas Jesus não era só uma pessoa do bairro, era uma pessoa da família. Ele fazia parte daquele casamento, que foi um casamento com exclusividade, um casamento de porta fechada, é um casamento onde poucos poderiam ir se não fossem conhecidos. E eu acho lindo porque não foi só Jesus foi convidado e também os seus discípulos. A Bíblia não fala se foram os 12 discípulos ou só 3 discípulos, fala que foram os discípulos. Mas a Bíblia fala que a mãe de Jesus também foi convidada e é ela que vai fazer toda a diferença nessa história. O cotidiano, ou normal, ou costumeiro dos casamentos, não só em Caná da Galileia, mas de todo aquele povo que ali vivia, era um casamento de 3 dias. O casamento tinha que durar 3 dias. Lindo, né? Porque a Bíblia vai dizer que 3 dias Jesus ficou no seio da terra. 3 dias foi necessário para Jesus ressuscitar. E não havia cenário melhor para Jesus começar o seu primeiro milagre do que num casamento, ou aonde uma família estava sendo construída ou se iniciando. Mostra um novo acontecendo, e com um novo acontecendo, nós vamos perceber também que há dificuldades. Tenho certeza, irmãos, certeza mesmo, que aquele casal promoveu um casamento com vinho, a quantidade de vinho necessária para 3 dias. Mas infelizmente, como na minha vida, na sua vida e na vida de todos, algumas coisas fogem à anomalia e acaba acontecendo uma coisa diferente, o vinho não deu. O vinho não deu, de repente alguém bebeu demais. Tinha uma mesa especial, já fui em muitas festas que tem mesa especial, onde os garçons atendem demais e deixam de atender outras, né? E alguém acabou bebendo demais e o vinho não deu. E o que eu vou ver interessante nessa passagem é que Jesus Cristo não estava ali na condição de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, mas Jesus estava na condição ali de convidado. E eu acredito que assim como Jesus era convidado, muitos outros eram convidados. Muitos outros estavam ali como convidados. Agora, convidado para se interessar com o problema do casal, só Jesus. Gostou dessa frase? Para se incomodar ou tomar parte do problema do casal, só Jesus. Temos diversos amigos, acredito que aquele casal tinha diversos amigos.
Aquela família tivesse amigos, vamos pegar uma Kombi aqui, vamos pegar um jegue do seu José e vamos botar na carroça e vamos lá comprar vinho. Não, ninguém se preocupou. O vinho acabou, mas eu acho demais é quando Maria entende assim, Jesus está aí. É bom, né, saber que Jesus está aí. Quem está aí? Jesus. Quem está aí? O chefe dos publicanos. Quem está aí? O cobrador de impostos, Mateus. Quem está aí? Pedro. Quem está aí? Diversas pessoas poderiam estar, mas nenhuma delas poderiam resolver. O fato de você ter um montão de pessoas em sua volta não é a mesma condição que você ter uma pessoa que resolva o teu problema. Jesus poderia escolher um cenário melhor para poder fazer milagre. Tipo assim, pegar o leproso mais famoso da cidade e fazer o milagre. Pegar uma filha de um general e fazer o seu primeiro milagre. Pegar uma coisa muito importante que todo mundo vê na cidade e fazer o milagre. Mas não, Jesus foi convidado através da sua mãe a fazer o primeiro milagre, a sua primeira vez fazendo milagre, transformando a água em vinho. Eu quero deixar claro para alguns irmãos que talvez não entendam que a água também não era uma coisa comum naquela época não, tá? Tinha pessoas que tinham que andar léguas, andar quilômetros para pegar água. E a gente está falando de talhas de vinho de 120 litros de vinho. 120 litros de vinho, aonde aquelas pessoas que foram contratadas para distribuir vinhos, agora convidadas a encher as talhas com água. Normalmente, as pessoas que eu conheço, se o cara é ladrilheiro, tu pede para ele bater massa, ele não bate. Se o cara é padeiro e tu pede para ele fazer, colocar coisas na prateleira da padaria, ele também não faz. Ele fala que não é pago para isso. Mas aquele dia é um dia diferente, era uma festa diferente, era uma festa onde Jesus estava no meio de todo mundo. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que o cenário, a circunstância aponte para dar errado, com Jesus presente na festa, vai dar certo. Mesmo que todos contrariem a situação, porque eu acredito que alguém deve ter contado, um garçom fofoqueiro, um garçom que tinha um amigo que falou assim, poxa, tá mais um copo, uma canecona de vinho aí pra mim, maluco. Aí o garçom falou assim, doido, acabou o vinho. Acabou o vinho, vamos ver o que o noivo vai fazer. Eu não sei se naquela época ele contratava buffet, né, que chamava alguém para fazer, não sei. Chama o cara lá do buffet e fala para ele que acabou o vinho. Não. A informação vazou e agora todo mundo da festa está sabendo que acabou o vinho. E irmãos, eu não sei vocês, amigos também, mas em algumas festas que eu fui, quando acabava a cerveja, metade das pessoas já ia embora. A festa que estava legal, já não sei. E o cara encheu o bucho de cerveja, irmão. Encheu a cara de chope. Mas quando acabou a cerveja, sabe o que ele falou? Até agora eu não bebi nada. Até agora eu não comi nada. Não tem aquele amigo que tu conhece que come pra caramba? Entendeu? O garçom já está cansado na mesa dele. Na hora que chega alguém e pergunta, e aí, está sendo bem servido? Ele ainda fala assim, ó, eu até fui, mas eu gostaria de comer uma porção de bolinho de bacalhau. Ah, mas o bolinho de bacalhau acabou. Poxa, só comi um. Eu acredito que sempre existem essas pessoas que vão querer mais do que você tem para dar. Sempre vai querer mais do que você tem para oferecer. E em Caná da Galileia não era diferente, irmão. Tinha pessoas com esse biotipo. E daqui a pouco já estavam murmurando, ao ponto de falar, que casamento fuleiro, que casamento ruim, que casamento é esse? Não bebi nada e acabou o vinho. Acabou a bebida principal. Porque, queridos, a Bíblia vai dizer que o vinho era o líquido ou a bebida da nobreza. Tem que ter vinho para ter festa. Sem vinho não há festa. Então eu acredito que quando falaram, começou esse borbulho a acontecer, a murmuração começou a crescer,
as pessoas começaram a ir embora e o noivo não poderia sair para comprar vinho, a noiva não poderia ser para fornecer vinho, mas Jesus estava na festa. E eu acredito que Maria falou, se eu falar com Jesus, Jesus pode resolver isso. Hoje nós falamos com Jesus de diversas formas. Uns chamam de reza, outros chamam de oração, outros chamam de palavra sincera, outros chamam de conversa, mas sempre há um meio de falar com Jesus. Esse meio de falar com Jesus deve ter provocado em Maria uma necessidade diferenciada, porque os irmãos de Jesus também estavam nessa festa. E como qualquer outro irmão deve ter falado, tomara que Jesus não se meta nisso. Tomara que Jesus não veja isso. Mas, queridos, dentro daquela confusão, era o melhor cenário para Jesus fazer um milagre. Era o melhor cenário para Jesus fazer o seu primeiro milagre. Ele salvaria um casamento do escândalo. Imagina teu casamento sendo lembrado. Cara, o casamento de Ronaldo e Suzana. Ah, mas o que aconteceu? Não lembro. Que casamento? Aquele casamento que aconteceu em Caná da Galileia, que acabou o vinho antes do tempo. Então o que vai acontecer? Jesus vai manifestar a sua mão poderosa em ordem. Né? A mãe vai chegar e falar com ele, e ele vai dizer, ela fala, Jesus, olha, acabou o vinho aí, o noivo já está desesperado, a noiva já está toda se descabelando, porque tem uma galera que não vai dar mole, vai falar mal mesmo, vai contar o que aconteceu mesmo. Então, apresentam a Jesus essa necessidade. Então, eu já criei diversos cenários aqui junto com vocês. Primeiro, as talhas, 120 litros cada uma. Pessoas que talvez não estavam prontas ou favoráveis ao que aí buscar água para encher talhas que são usadas para vinho com água, porque também não era bom colocar água no lugar onde coloca-se vinho. Então o que tinha todo um cenário para dar errado. As pessoas que eram contratadas para vender, para servir vinho, não vão carregar água. Outro cenário, os noivos que se prepararam para um casamento de 3 dias com a quantidade necessária de vinho para atender todos os convidados e agora se deparam quase no final da festa com a falta de vinho. Isso acontece constantemente ou diversas vezes na vida de muitas pessoas que se preparam para um montão de coisa e acaba perdendo seu voo na hora de embarcar para o sucesso. O sucesso daquele casal dependia de um bom casamento. O sucesso daquele casal dependia daquele vinho. O sucesso do casal dependia dos seus amigos, das pessoas daquele lugar, falando sobre este assunto. O casamento foi um sucesso. Então, querido, acompanhe a gente aí. Nós vamos colocar a segunda parte desta pregação, aonde o Senhor Jesus vai cuidar desse assunto. Quer saber como essa história vai terminar? Quer saber como isso vai acabar? Fica com a gente, fica no canal. Não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever, não esquece de apertar lá o sininho para receber a notificação do próximo capítulo dessa história e saber mais do que está acontecendo. E eu tenho certeza que através dessa mensagem Deus vai falar com você, Deus vai falar com seus amigos e vai falar com a tua casa. Seja abençoado em nome de Jesus.